Saudações, gente bonita. Enquanto eu dou uma olhada na minha horta, vou tirando umas praguinhas, né, aqui e ali, vamos trocar umas ideias. Primeira ideia que eu quero trocar com vocês é simples. Esse é meu alho. Tá vendo que ele tá ficando bonito? Ah, moleque. É o seguinte. Na época do Bozo, o patriota de meia tigela, na época dele, aqui tá meus amendoins, tá começando a nascer aqui, um amendoim nascendo. O Brasil abandonou a política de reciprocidade, certo? Porque o Bolsonaro, aqui mais um amendoim, e os militares patriotas, e os crentes, todo mundo que estava junto com ele, eles definitivamente acham que os americanos são melhores que nós, os israelenses são melhores que nós, qualquer um que fala inglês é melhor que nós, qualquer branco é melhor que nós, qualquer europeu é melhor que nós. Então, ele deixou de exigir visto, por exemplo, australiano, canadense e, sobretudo, né, claro, norte-americano, que viesse visitar o Brasil. A gente precisa tirar visto para ir no país deles. Mas, na época do Bozo, eles não tinham que tirar visto para visitar o nosso, né? Como se nós fôssemos colônias. Nós devêssemos ficar honrados, né? De receber a visita de gente branca, falante de inglês, civilizada, né? Só que o Lula entrou e o patriotismo de verdade junto com ele. E aí um dos princípios chaves da nossa diplomacia, que a reciprocidade voltou a valer. E não tardou de aparecer na internet, nos TikToks da vida, uma série de americanos nervosos, né? Que, ó, como assim, gente, que audácia do Brasil. Exigir reciprocidade, quem eles acham que nós somos. Eu vou explicar para vocês. Na verdade, uma norte-americana vai explicar para vocês melhor o que aconteceu. Enquanto eu exibo a minha amora, vocês refletem sobre o fato de que o problema é que os norte-americanos estão quebrados. Eles não têm dinheiro. Eles não têm nem os 2.000 na conta para comprovar que tem como pagar a estadia deles no Brasil. Então tudo aquilo que a gente sempre falou, que os Estados Unidos estão quebrados e não sei o que, bom, isso é verdade. E quem está dizendo nem sou eu, é uma norte-americana, certo? Bem realista. E os dados que ela fala são amplamente amparados. Dá uma olhada nas estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos, no S-Debt Clock, nos dados do FMI, no Fundo Monetário Internacional, né, do Banco Mundial. Eles vão comprovar exatamente o que ela está falando, que é o que eu venho falando há muito tempo. Os Estados Unidos, cara, sobrou muito poucas cebolas. Aí eu acabei arrancando uma. Fiz o serviço que as formigas não fizeram, né? Isso não será curas. Então é o que nós dizíamos. Essa é a realidade dos Estados Unidos. E esse país, gente, de verdade, com esses dados que ela está falando, 12% da população dá o que é, no caso dos Estados Unidos, uns 40 milhões de pessoas, abaixo da linha da pobreza. Como ela disse, os que não estão abaixo não estão numa situação muito melhor do que os que estão. Esse país, ele parece disposto a enfrentar a China numa guerra econômica. E isso me parece estúpido. Se militarmente eles não conseguem
Venceu o Iêmen, cara, o Iêmen. O mais pobre país do Oriente Médio. Mais pobre dos países árabes. Eles realmente querem enfrentar o Irã? Querem enfrentar a Rússia? Que a guerra na Ucrânia vai continuar. Certo? A guerra na Ucrânia vai continuar. Mas agora eu pergunto para vocês. Com qual dinheiro? Com qual dinheiro eles vão continuar fazendo guerra? Seja na Ucrânia, seja querendo fazer em Taiwan, seja para defender o Estado ilegítimo. Ontem nós comentamos que o governador do Texas, o governador republicano do Texas, Abbott, ameaçou o prefeito de uma cidade de 70 mil habitantes, uma cidade texana, de cortar todos os fundos e toda a cooperação, porque essa cidade de 70 mil habitantes mandou fazer uma pequena auditoria nas contas e descobriu que todos os anos o município estava mandando 4 milhões e 500 mil dólares, uns 25 milhões de reais, para o Estado de Israel. E aí o prefeito falou, cara, que loucura é essa? O tanto de coisa que a nossa população está precisando. E a gente se dispõe todo ano em mandar 4 milhões e 500 mil reais para sustentar Israel. Não foi nenhuma questão política, sabe? Foi, cara, questão de bom senso mesmo. Porra, não vamos mais. Vamos gastar dinheiro com a nossa gente, com as nossas crianças, nossos idosos, nossa infraestrutura, nossas necessidades, nossos cidadãos. Cara, o governador do Texas subiu no tamanco. E esse é o político americano típico. Assim como o Bozo estava mais interessado em defender os interesses dos Estados Unidos do que os nossos, não só o governador do Texas, o presidente dos Estados Unidos, está muito mais preocupado em defender Israel do que o país deles. E é por isso que eles vão se lascar. Vão se queimar mais que o Estado ilegítimo. I gotta tell y'all a secret. The reason why so many Americans are having a lot of backlash about the visa requirements for going to Brazil now is because we don't have the $2,000 that you need to go. Over half of all Americans don't have $2,000. 70% of Americans live paycheck to paycheck. So what that means is, I think they said 77%, if their paycheck was delayed just 1 week, they wouldn't be able to pay their bills or have food or do anything. Prices here have increased over 20% since COVID. And they lied and said that it was because of COVID, but it's 5 years later and the prices are only going to get higher. They realized that they can charge us more and we'd have to pay for it. And so we're stuck paying more. So now I know a lot of people are talking shit on the internet, but it's honestly because they're really insecure. And they're saying they go to cheaper travel destinations because if they have to prove they have $2,000 in the bank, they literally can't prove that because as soon as it's there, it's going to have to be gone for bills and stuff. A lot of people travel on credit cards and don't have the actual money to travel. That's why they're mad. 1 in 5 children in the United States live in poverty. 1 in 8 Americans are food insecure. So they literally have to skip meals because they can't afford it. 1 in 4 Americans are literally skipping medical care that they absolutely need because of the high costs. And if you remember my video yesterday, my father's literally having to pay $10,000 a month. Literally 12% of our entire country lives under the actual poverty line. And the poverty line doesn't really mean much because above the poverty line still seems pretty poverty-ish. The average student loan debt is $37,000. And the loans are predatory. So even if you pay the amount that they tell you to pay, a lot of times at the end of the term, it'll still be more than what you started with, even if you're paying hundreds of dollars a month. For a lot of folk, traveling outside the United States is a lot cheaper than traveling inside of the United States because at least you don't have to spend in dollars, right? So they're super duper upset because now they just don't have any chance of going anywhere broke.